Jesus sempre ressaltou ao longo do seu ministério que ele e o Pai eram um. Existem inúmeros versículos no qual Jesus diz diretamente: eu e o Pai somos um, e ele ressalta que ele e o Pai eram um. Ele até vai dizer, né, para que nós sejamos um, para que então o mundo, vendo a nossa unidade, vejam que ele e o Pai são um. O que significa dizer que Deus Filho e Deus Pai, e por extensão Deus Espírito Santo, são um? Isso significa dizer que eles são íntegros, que eles têm integridade. Logo, um dos grandes ensinamentos que Jesus dá para mim, dá para as nossas vidas, é a integridade, a necessidade de nós vivermos uma vida íntegra, uma vida de integridade. E o que é integridade? Ora, claramente, integridade é a capacidade de sermos inteiros, de sermos um. Isso tem inúmeros significados. Mas antes de nós entrarmos no significado da integridade, é preciso a gente dizer o que é que pode impedir as nossas vidas de serem uma vida íntegra. Ora, esse mesmo Jesus que passou o seu ministério ressaltando que ele e o Pai eram um, em determinado momento na cruz ele virá e dirá: Deus meu, por que me desamparaste? A questão é, como é que, se Jesus e o Pai eram um, como é que Jesus pode dizer na cruz, Deus meu, ou seja, ele nem chama o Pai de Pai, por que me desamparaste? Como é que Jesus vai sentir o desamparo do Pai? Simples, porque naquele momento Jesus carregava os nossos pecados, de onde a gente entende que o pecado ele tem o poder de impedir a integridade em nossas vidas. Os nossos pecados podem impedir aquilo que Deus tem para nós, no caso, uma vida de integridade. Esse é o desejo de Deus. Agora, se nós nos mantivermos em pecado, então nós não teríamos uma vida íntegra. Só que Jesus não ficou nesse momento. Pelo contrário, Jesus morreu e ressuscitou e venceu o pecado, tanto que no momento da sua morte, exatamente, o que ele vai dizer? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, ele volta a se integrar com o Pai quando ele consuma a sua obra. Então, nesse momento, o véu é rasgado. Daí a gente aprende o quê? Que o poder da ressurreição pode nos reintegrar a Deus. Jesus ele superou todos os níveis de desintegração que o pecado poderia trazer. E esses são 3 níveis. O primeiro é o nível da criatura para o seu Criador. Quando o pecado entrou no mundo, lá em Adão, toda a criação toda sofreu um distanciamento do Criador. Tanto que as consequências do pecado não foram só para Adão e Eva, foram para o solo, foram para os animais, na figura da serpente, e assim por diante. É por isso que todos os seres vivos sentem um vazio existencial que só podem ser preenchidos o quê? Quando eles vivem em integridade com o seu Criador. Só que Jesus também passou por outro processo de desintegração na cruz, que é aquele que nós, na qualidade de filhos adotivos de Deus, sentimos quando nós pecamos. É quando o filho se distancia do Pai. Jesus também sofreu isso, e é isso que nós sofremos quando a gente cai em pecado. Só que Jesus passou por um terceiro nível. Isso é muito interessante, porque Jesus não apenas levou sobre si as nossas dores, ele sofreu em si dores que nós jamais sentiremos. Por quê? Porque Jesus passou por um terceiro nível de desintegração que nós jamais passaremos, que é o próprio Deus sendo separado do próprio Deus. Naquele momento em que Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Havia uma desintegração entre as 3 pessoas da Trindade. E esse foi, sem dúvida nenhuma, o momento mais doloroso que Jesus Cristo passou. Não só Jesus, mas também Deus Pai e Deus Espírito Santo. Quando, num paradoxo absurdo de amor e graça, o não ser se uniu no mesmo corpo com o ser. Por isso que Jesus vai dizer, Deus meu, por que desamparaste? É um momento de maior dor. Isso tudo para quê? Para que ele pudesse vencer a desintegração, então nós pudéssemos ter uma vida de integridade. Hoje, um dos poderes que a cruz de Cristo, mais especificamente a ressurreição, nos dá, é que nós temos uma vida íntegra com o Senhor Jesus Cristo. E isso fica muito claro quando nós, por exemplo, vamos para a passagem de Ezequiel. Quando Ezequiel chega no Vale de Ossos Secos, e o Espírito de Deus revela a Ezequiel que aqueles vales de ossos secos eram toda a casa de Israel que estavam naquela condição por causa do pecado. Já que aqueles ossos secos representavam o quê? Que Israel estava no cativeiro da Babilônia, e Israel estava no cativeiro da Babilônia por causa do pecado. Então, Deus faz a grande pergunta, né? Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E aí Ezequiel também dá uma resposta genial, Senhor, tu sabes. E aí Deus ordena que Ezequiel profetize para que aqueles ossos ressuscitem. Só que existe um detalhe muito importante. Os ossos não simplesmente ressuscitaram de uma vez só e se tornaram corpo completamente. Não, houve um processo de integridade, de integração. A palavra do Senhor diz lá em Ezequiel que
Primeiro começou um barulho de osso se unindo ao seu osso, depois de tendão com tendão, juntas com juntas, para depois de corpo estar formado, ser soprado o fôlego de vida. O que nesse momento Deus estava revelando? A ressurreição de Jesus nos dá poder para vencermos a desintegração que o pecado causou e causa em nossas vidas. Então hoje, independente de como nós estejamos, se nós tomarmos posse do poder do Cristo morto, mas ressuscitado ao terceiro dia, nós podemos vencer a desintegração e termos uma vida de integridade com o Pai, mas também uma vida de integridade em todos os aspectos. Integridade na família, integridade no trabalho, integridade na vida espiritual, nas nossas funções eclesiásticas. Hoje nós podemos vencer o pecado através de Cristo Jesus. Logo, a gente tem dois ensinamentos com esse vídeo. O primeiro é que o pecado pode sim impedir a integridade em nossas vidas ao longo do ano de 2019, que Deus tanto quer que nós tenhamos uma vida de integridade. Mas existe uma maneira de nós termos a integridade, sim, vencendo o pecado através da cruz de Cristo, mais especificamente através da ressurreição de Jesus. Não é à toa que Paulo vai dizer: agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de Cristo. É lógico que esse não é o fim, é apenas o começo, existem inúmeros significados, até porque em Ezequiel foi feito um exército, e todo exército tem uma missão. Jesus vai dizer que quem quiser segui-lo deverá carregar a sua cruz, mas por hoje fica-nos o ensinamento de que primeiro o pecado pode nos impedir de termos uma vida íntegra, de uma vida de integridade, mas que a ressurreição de Jesus tem poder suficiente para vencer a desintegração, a desintegridade e nos dar uma vida íntegra como o Senhor quer para nós.